Bom, para que a gente possa discutir um pouco o problema dessa perda óssea em torno dos implantes, a gente precisa entender sobre a doença periimplantar, principalmente as definições que às vezes aparecem um pouco confusas. Graças a essa nova classificação, que foi colocada em 2017, publicada em 2018, ficou um pouco mais fácil de entender essa relação de saúde periimplantar, mucosite periimplantar e periimplantite. Então, para que a gente possa entender bem essas relações, é claro que o biofilme continua funcionando como fator etiológico primário, né? Isso não significa que esse biofilme está causando a lesão óssea ou causando a perda óssea, mas a ativação do processo inflamatório ela parte do biofilme. Essa é a primeira coisa importante a ficar definida. A segunda é que, felizmente, a partir dessas classificações novas, toda resposta inflamatória do hospedeiro frente ao desafio microbiano está sendo considerada. Então, você já não pode esperar uma mesma reação de todos a um acúmulo bacteriano similar, né? Então, você vai ter situações onde o paciente vai tolerar mais ou menos, ou o processo inflamatório vai ter uma característica X ou Y em função dessa agressão que ele está sofrendo. E também que para você considerar a doença periimplantar, você precisa já ter atingido uma integração tecido mole e tecido duro completa. Então, situações que afetem o processo cirúrgico ou pós-cirúrgico, onde você ainda não chegou a completar a osteointegração, esses processos não deveriam ser incluídos como doença periimplantar. Então, bem rapidamente, né, o que a gente considera hoje como saudável, fica aí a contribuição de um gênio brasileiro que trabalha na área, o professor Maurício Araújo, né, junto com o professor Jan Linder. E como você consideraria a área como saudável? Qual seria seu parâmetro para isso, né? Então eu não posso ter, né, o eritema, eu não posso ter o sangramento da sondagem, eu não posso ter o edema e obviamente eu não posso ter nenhum tipo de supuração. Então o que a gente está procurando como saudável seria uma situação parecida com essa, tá? E se eu retirar a prótese, isso é uma coisa que eu venho falando já há bastante tempo, o sangramento ele não está relacionado à inflamação somente. O sangramento está relacionado à falta de integridade do epitélio. Então, você vê claramente aqui que o epitélio está íntegro, apesar de você enxergar os vasos, né? Mas não há nenhum risco de sangramento, porque o epitélio está cobrindo completamente a área, e aqui do lado a gente consegue ver, seria esquematicamente, mas aqui é um corte histológico real, mas um desenho esquemático, da onde seria o epitélio sulcular e o epitélio juncional firmemente aderido aqui ao implante. Então não há risco de sangramento, pela integridade do epitélio sulcular, que é esse aqui, e pela adesão do epitélio juncional. A segunda situação clínica importante para a gente é a mucosite. Então, a mucosite periimplantar. Por que ela é importante? Porque ela reflete a agressão, fator etiológico bacteriano, e a inflamação que ocorre em função dessa agressão bacteriana. Mas o mais importante, você consegue voltar à situação inicial, você consegue que aquela situação clínica seja resolvida, tá? Então não há perda para o paciente se ele entrar em mucosite e voltar para o estágio de saúde. A única coisa que você tem que ficar atento, principalmente foi citado por essa classificação, é que você talvez demore um pouco mais do que nós estamos acostumados, a primeira, a segunda semana de cicatrização, após um tratamento da gengivite. Você estiver falando de mucosite periimplantar, talvez você esteja falando aí de 3, 4 semanas de espera para a resolução do quadro. É óbvio que eu preciso de sinais clínicos, né, claros de inflamação para confirmar essa mucosite periimplantar.
Mas, basicamente, aquela integridade do epitélio juncional vai estar, do epitélio juncional e do epitélio circular, essa integridade vai estar comprometida e, ao sondar, o paciente vai sangrar. Então, novamente, não diga que o paciente está sangrando porque está inflamado, né? O paciente entende que uma simples inflamação gera sangramento, o que biologicamente não é verdade. Para sangrar, você precisa romper a camada epitelial. E aí sim você teria um contato do meio externo com o meio interno, que é muito mais grave do que uma simples inflamação. Então o paciente precisa ter noção de que uma mucosite ela causa sangramento à sondagem, mesmo a uma sondagem gentil, o que isso acaba caracterizando um rompimento ou um contato do meio interno com o meio externo. Claro, clinicamente você acaba observando isso, né? O sangramento ao toque, mas retirando lá o abutment, ou o cicatrizador, seja lá o que estiver nesse momento, normalmente a coroa, né, porque já tem que ter um tempo de osteointegração e de biocompatibilidade dos tecidos, você encontra uma situação completamente oposta. Quer dizer, o epitélio completamente ulcerado, o que provocaria, obviamente, o sangramento ao toque. Né? Compare aqui, você vai ver claramente a diferença. Quer dizer, isso aqui não está acontecendo porque o tecido aqui interno está inflamado. Está acontecendo porque eu perdi completamente a integridade epitelial. O objetivo é tratar, tirar a agressão bacteriana, tirar qualquer agressão física que esteja acontecendo para que esse epitélio retorne à integridade dele e volte a essa situação aqui. Um problema da mucosite periimplantar é que, ao contrário da gengivite, na gengivite você não tolera nenhum tipo de perda óssea, nos implantes você é obrigado a tolerar a tal da adaptação fisiológica, da perda natural que ocorre no primeiro ano após a instalação dos implantes, que isso geraria uma outra conversa, uma outra discussão, mas que eu acho que afeta diretamente a periimplantite, que é a necessidade de uma reabsorção óssea para a acomodação de tecido mole, que não vejo ser muito considerado às vezes, mas é um problema. Então, uma certa perda, desde que ela paralise, ela é aceitável. A continuação dessa perda aí geraria um dano irreversível. Tá? E aí a gente entraria na periimplantite propriamente dita. Na periimplantite, eu também continuo como o agente agressor primário a placa, mas agora eu tenho uma perda óssea afetando as roscas do implante, que é um lugar que você não esperaria que isso acontecesse, mesmo com aquela perda inicial que você toleraria para acomodação de tecido mole. Claro que uma higiene oral ruim vai gerar mais chances de inflamação e óbvio que mais inflamação, ou dependendo do perfil do paciente, essa inflamação pode desenvolver a periimplantite. Mas é importante entender isso. A falta de controle vai levar à inflamação. Se essa inflamação vai ativar ou não o processo de osteoclastogênese, seria uma outra situação. Tá? Então, mas obviamente, como eu não posso manipular esse sistema inflamatório para que o paciente desenvolva apenas uma inflamação sem ativação do sistema imune, minha única opção é tirar o agente agressor para que a inflamação regrida, e a inflamação regredindo eu vou regredir, consequentemente, essa ação osteoclastogênica. Clinicamente, precisa ser visível essa presença da inflamação, obviamente. Eu vou ter esse sangramento, que pode ou não ser acompanhado de supuração. Vai acontecer um aumento da profundidade de bolsa, meio que natural, porque se eu estou perdendo o osso, o epitélio vai migrar e eu vou ter um aumento dessa profundidade de bolsa. Mas cuidado para ver se essa bolsa é uma bolsa real ou uma pseudo-bolsa, causada por hiperplasia. Né? Então você tem que fazer o diagnóstico, o exame radiográfico para confirmar essa perda óssea. Que, como eu acabei de falar, você confirma essa situação pela perda óssea radiográfica. E como eu acabei de falar, também vai haver uma relação forte entre a profundidade de bolsa e a perda óssea, porque é onde para onde o epitélio vai migrar e para onde
vai haver a extensão do epitélio da bolsa se transformando em epitélio do sulco se transformando em epitélio da bolsa. É bom também saber, tem visto algumas discussões sobre, olha, esse paciente tem periimplantite, mas parece que a lesão está estabilizada, eu já olhei 6 meses atrás e continua a mesma coisa. Você não pode confiar muito nisso, porque a perda não é linear. E se a perda não é linear e ela pode ter padrões de aceleração em determinados momentos, você pode ser surpreendido por uma situação que parece estável e o paciente retornar um tempo depois e essa lesão ter progredido bastante. Então não foi nenhum erro seu. Pode acontecer isso, por ela não ter um padrão não linear e ser relacionado ao perfil inflamatório do paciente, mas essa progressão pode sim ser causada por alterações imunológicas no paciente. E espere uma progressão mais rápida, mais potente, e talvez mais destrutiva do que você pode observar em periodontite. Então tá aí já claramente incompatível com saúde, né? Apesar da clinicamente você nem observar uma grande alteração de sinais inflamatórios, mas você já percebe o sangramento da sandagem e a perda óssea, bem característica, já comprometendo várias roscas dos implantes. Clinicamente você tem uma situação extremamente difícil, também não vem ao caso discutirmos enxertos ou tentativas regenerativas, mas eu posso adiantar que a chance de sucesso vai ser extremamente baixa, não pelo material, mas pela contaminação que essa superfície já tomou, que recebeu, pela dificuldade de se limpar essa superfície com qualidade, né? Tanto que o tratamento correto para periimplantite é o acesso cirúrgico. Dificilmente você vai conseguir bons resultados sem a abertura cirúrgica da área. E mesmo assim a capacidade de limpeza, a qualidade dessa remoção do agente agressor dessas roscas vai estar comprometida por questões mecânicas básicas, né?